Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de física com vocês. E aí, galerinha, tudo bem? Bom, o que nós estávamos falando na aula passada? A gente estava trabalhando potência elétrica, quem lembra? Exatamente, a gente estava fazendo a relação de potência com corrente, com tensão, com resistência, certo? E nós formulamos aí o conceito e também vimos algumas fórmulas para trabalhar potência elétrica. Nós falamos também de geração de energia, falamos de transmissão e distribuição. Eu lembro que eu falei para vocês também de algumas fontes de energia e do jeito que a energia ela pode ser gerada, transmitida, certo? E também a parte final, que é quando a gente recebe energia elétrica em casa para o funcionamento dos nossos aparelhos. Bom, pessoal, o que nós vamos então fazer na aula de hoje? Nós vamos aprofundar este assunto de geração de energia. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre fonte de energia. Vamos ver como é que está a situação da matriz energética no Brasil também, tá bom? Então, vamos começar? Olha lá, pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje? Fontes e aplicações de energia elétrica no mundo. Produção alternativa de energia elétrica, eólica, solar, nuclear, biomassa, geotérmica e das marés. Olha só, pessoal, o tanto de fonte de energia para a produção de energia elétrica aqui, ok? E também vamos falar aí sobre poluição ambiental e reciclagem, tá bom? Então hoje é mais um papo aí sobre a parte de fontes e aplicações de energia, tá? E como habilidades, a gente vai continuar com as mesmas coisas. Definir e quantificar a potência de funcionamento de equipamentos elétricos e também relacionar as grandezas, potência, voltagem e corrente elétrica, aplicando-as na resolução de situações problema. Tá bom, pessoal? E também podemos acrescentar aí que a partir de hoje vocês vão conhecer mais a fundo a questão das fontes de produção de energia elétrica, tá? Olha só, pessoal, fontes e aplicações de energia elétrica no mundo. O que são fontes de energia? Para começar, nós podemos dizer que são recursos da natureza. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. São recursos da natureza ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, ok? E é utilizada com o objetivo de proporcionar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, tá bom? Então essa aqui é a nossa primeira definição do que são fontes de energia. Então daqui nós já podemos ver que são recursos, principalmente da natureza ou artificiais, utilizados pela sociedade. Então nós, enquanto sociedade, precisamos muito dos recursos da natureza, ok? Trata-se de um assunto extremamente estratégico no contexto geopolítico global, pois o desenvolvimento dos países depende de uma infraestrutura energética capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades econômicas, pessoal. Então, quando se fala em fontes de energia, produção de energia, é um assunto aí que dá pano para manga, ok? Porque quanto mais estruturada a sociedade em relação a isso, em relação às suas fontes de produção de energia e a manipulação, mais desenvolvida é essa sociedade. Entendido isso? Então vamos continuar, olha lá. Continuando ali, pessoal, a nossa leitura, nós temos que as fontes de energia constituem-se também com uma questão ambiental, pois, a depender das formas de utilização dos diferentes recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados. E hoje nós vamos ver aí alguns desses impactos, tá, pessoal? Infelizmente, a má utilização dos recursos naturais aí podem causar graves impactos ambientais, tá? Galerinha, olha só, os meios de transporte e comunicação, residências
indústrias, comércio, agricultura e vários campos da sociedade dependem totalmente da disponibilidade de energia, tanto a eletricidade quanto os combustíveis, tá? Então, a sociedade é plenamente dependente de disponibilidade de energia, combustível, entre outros recursos aí para o seu desenvolvimento. Com o crescimento socioeconômico de diversos países, a cada ano procura por recursos para a geração de energia também cresce, tá, pessoal? Elevando o caráter estratégico e até disputas internacionais em busca desses recursos. Então, se vocês procurarem aí na internet, né, matérias, principalmente de disputas sobre recursos para gerar essa energia, você vai encontrar muita coisa. Então, o que acontece? A população aumenta, a sociedade se desenvolve, então tem que se buscar alternativas para a produção dessa energia, ok? Entendido isso? Vamos agora ver alguns gráficos, pessoal, a respeito de matriz energética. Então, aqui nós temos o primeiro gráfico, que traz a matriz energética mundial em 2018. Está aqui a referência de onde foi tirado esse dado aqui. Então, nós podemos observar por esse gráfico que 31,5% é de petróleo e derivados, ok? Em segundo lugar, aqui nós temos carvão mineral, com 26,9%, ok? E em terceiro aqui nós temos o gás natural, com 22,8%, tá? E os outros restantes aqui é para hidráulica, como vocês podem ver, nuclear, biomassa e outros recursos aqui também, ok? Essa aqui, pessoal, é a matriz energética mundial de 2018, tá? Se a gente for pegar o dado atualizado, que vai sair ainda, nós podemos ver o que mudou em relação a isso daqui. E do Brasil, como é que fica? Essa daqui, que é o gráfico 2, é a matriz energética brasileira de 2019, tá? Tá aqui os dados, aqui a referência de onde foi tirado, e nós podemos observar aqui que quem ganha nesse nosso gráfico de pizza aqui é petróleo e seus derivados, com 34,3%, certo? Em segundo lugar aqui nós temos, olha só, derivados da cana-de-açúcar, tá? Temos aqui também, ó, a hidráulica. Tá bom, pessoal? Aí entra toda aquela questão, lembra daquela aula que nós trabalhamos com as potências de geração elétrica lá das usinas hidrelétricas, né? Nós elencamos as 10 mais lá em relação à potência de geração de energia e vai estar dentro daquela porcentagem ali, tá bom? Vamos ver o que nós temos mais. Olha só, no nosso gráfico a gente também tem o gás natural, ok? O que nós temos mais aqui também, ó? Lenha e carvão vegetal, tá? Nuclear, que é uma questão muito delicada, nós vamos conversar sobre isso também. Carvão mineral e outras também fontes renováveis aí, que ocupam cerca somente de 7%, tá bom, pessoal? Essa aqui é a matriz energética. Quando a gente fala de matriz elétrica, tá? Então, energética é todos os recursos energéticos, tá bom? E nós temos a elétrica também. Então, tá aqui a matriz elétrica mundial, aqui no nosso gráfico 3, como vocês podem observar, que é para geração de energia elétrica. E aqui no primeiro lugar, nós temos o carvão mineral, como vocês podem observar aqui, ok? Ocupando a segunda aqui posição, nós temos o gás natural, tá? Nós temos a hidráulica aqui, ok? E assim por diante, pessoal, nós temos aqui a nuclear, tá? Nós temos aqui solar, eólica e geotérmica e das marés somente com 7,3%, ok? Poderia ser maior, né? Nós temos aqui também, ó, do petróleo e derivados e da biomassa. Professor, e no Brasil, como é que ficaria essa matriz elétrica? Tá aqui, pessoal, no gráfico 4, ok? Então, no gráfico 4, vocês podem observar aqui
A hidráulica ocupa mais da metade, pessoal, ali, olha só, 64,9%. E aqui nós temos dividido para pouca porcentagem que sobrou, biomassa, gás natural, petróleo e a solar apenas com 1%, né? Você já deve ter percebido que eu puxo sardinha aí para energia solar, né? Então essa porcentagem aqui poderia aí aumentar, ok? Bom, galerinha, em relação à produção alternativa, o que nós podemos aí falar? Produção alternativa de energia elétrica, quais são? Eólica, solar, nuclear, biomassa, geotérmica e das marés. Então, para a produção de energia elétrica, nós temos aqui relacionado essas fontes aqui, tá bom? Bom, as fontes alternativas de energia reúnem as formas de produção de energia que causam menor impacto ambiental no planeta, sendo assim, pouco poluentes. São derivadas de fontes de energias renováveis ou energia limpa, na medida que não cessam e se renovam na natureza espontaneamente. Ok? Entendido isso? Então aqui é a nossa definição de fonte de energia alternativa, tá? É derivado aí de fonte renovável ou energia limpa e também ela não cessa na natureza. A partir do momento que você usa, ela vai se renovando, tá bom? Pessoal, cada vez mais são utilizados no mundo como fontes alternativas em relação às fontes de energia mais convenientes, que muitas vezes causam forte impacto ambiental, tal qual a queima de combustíveis fósseis, né? Então, a questão das usinas hidrelétricas, né, que mexe aí na questão dos rios, causa impacto, a queima de combustíveis também causa impacto, ok? Então a gente tem que buscar aí fontes de energias alternativas para que não se cause tanto impacto. E bom, nesse sentido, vale lembrar que as fontes de energia não renováveis, energia suja, ok? Os recursos naturais, tá, pessoal? Se explorados indefinitivamente, se esgotam na natureza, tá bom? Então, se não tiver aí uma produção, uma exploração controlada, além de poluição, a gente tem esgotamento desses recursos, tá bom? Aqui no nosso próximo gráfico, nós podemos observar aqui fontes renováveis e não renováveis para o ano de 2018. Então, o que nós temos aqui, ó? Em cinza, nós temos a porcentagem das fontes não renováveis. Em verde, nós temos aí a porcentagem das fontes renováveis, ok? E aqui nós podemos ver que, infelizmente, a porcentagem das fontes não renováveis, elas predominam em cima das porcentagens das fontes aí das fontes renováveis, tá bom, pessoal? E aqui também uma informação, a matriz energética brasileira, nesse ano aqui desse gráfico, ela estava sendo a mais renovável do que a mundial, tá bom? Então aqui, ó, 45 e aqui somente 14 para a mundial, ok? Entendido? Continuando ainda, pessoal, a nível de Brasil, no Brasil, a fonte de energia mais utilizada, como nós vimos lá no gráfico 2 e no gráfico 4, é a hidráulica, ok? No entanto, problemas atuais como a escassez da chuva e, consequentemente, a evaporação das águas dos rios têm levado ao desenvolvimento de outras fontes de energia alternativas, por exemplo, a solar e a eólica. Então, a tendência é que se cresça mais em relação a essas produções de energia, ok? Creio que elas poderiam sim ocupar aí, pessoal, mais da metade, né? Porque solar e vento, então, é um negócio que se tem muito, dá pra gente fazer essa utilização. Aqui no nosso próximo slide, deixa eu mostrar para vocês uma simbologia de quando se trata em relação à fonte de energia. Então, tá aqui a solar, ok? Tá aqui a energia nuclear, nós temos dos ventos, geotérmica, hidráulica, ok? Então tá aqui a nossa simbologia. Bom, pessoal, pegando esse quadro que está aqui, como vocês estão vendo, nós vamos começar a falar de cada fonte dessa daqui
individual, tá bom? Então vamos começar por aqui, ok? Deixa eu ver se a gente pode começar por aqui. Não, vamos começar pelas do vento. Energia o quê? Eólica, pessoal. Energia eólica é produzida pela força dos ventos, ok? Pela força dos ventos, utilizada para bombear água e produzir eletricidade, tá bom? Muitos países estão conhecendo a energia eólica por ser uma fonte limpa e de fácil implementação. Então você vai precisar dessas turbinas aqui, ó, essas turbinas enormes, ok? Para poder ter a produção desse tipo de fonte de energia aqui. E vocês podem ver, olha só, um desenho mais detalhado, onde nós temos aqui, ó, a direção do vento, tá aqui as hélices. Essas hélices elas vão ser acionadas aqui, ó. Temos o eixo do motor, temos o eixo do gerador, tá? Tá aqui o gerador. Nós vamos falar em próximas aulas sobre gerador elétrico, tá, pessoal? E receptor elétrico. Mas aqui só para vocês entenderem, a gente precisa de um gerador, tá bom? Em todo tipo de fonte de energia. Pessoal, ainda que seja representativa, em relação às outras fontes de energia, ela vem ganhando espaço no cenário mundial e tem que ganhar mesmo, tá, pessoal? Porque é uma fonte limpa e de fácil implementação, e também em relação à questão do impacto ambiental, é bem pouca, ok? Continuando ainda sobre energia eólica, nós podemos fazer o quê? Ó, tá aqui outro esquema, nós temos o transformador, tá? A energia eólica transforma energia mecânica em energia elétrica através dos aerogeradores, que são aqui uma espécie de cataventos ou demais moinhos localizados em espaços abertos que possuem grande incidência de ar. Então, o que você precisa? Você precisa desse aparelho aqui, ok? E você precisa de um espaço que tenha incidências de vento. Então, vocês podem ver aqui, ó, que em relação ao impacto é praticamente nada, né, pessoal? Alguns impactos que causam aqui é a poluição visual e a poluição sonora. Por quê, professora? A questão da poluição visual, né, seria a questão lá de ter um parque e você colocar os equipamentos. Então, os equipamentos grandes. Aí a gente fala em poluição visual, seria o que você está vendo, e sonoro, que é a questão do barulho produzido pelas máquinas. Então, em relação à poluição, seria basicamente isso. Mas assim, em relação à natureza, bem pequenininha, quase nada, tá? Pessoal, praticamente nula, tá bom? Vamos continuar, olha só. A próxima aqui, energia solar. Gosto muito da energia solar, tá, pessoal? Ela é produzida pela energia dos raios solares e, portanto, é inesgotável na natureza. Olha só que coisa bacana, pessoal. O que você vai precisar aqui, ó? Você vai precisar desses painéis, você vai precisar do gerador, que a gente vai colocar daqui a pouco, e de sol, muito sol, né? Então, e a energia solar está sendo aí uma das mais exploradas na atualidade como fonte de energia alternativa, limpa e não poluente. E eu espero que essa exploração ela aumente cada vez mais, tá, pessoal? E aqui nós temos, ó, um esqueminha, como vocês podem ver. Aqui nós temos, ó, os painéis solares aqui, ó, ok? Ele converte a luz solar em corrente contínua. Aqui você tem inversor de corrente. Então nós temos aqui um aparato, tem residências aí que já tem esse tipo de placa, né, que fizeram projeto e utilizam esse tipo de energia, tá bom? As placas solares e as células fotovoltaicas estão sendo muito utilizadas nas residências, de forma que captam energia solar luminosa e depois transformam em energia elétrica, tá, pessoal? E também é utilizada aí no aquecimento de água. Então, nota 10 aí para energia solar, ok? Outra fonte, professora, nós temos aqui, pessoal, a biomassa. A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia, ocorrendo por meio da combustão de materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, e também restos florestais e até excremento de animais. Então, tudo isso daqui a gente pode chamar de biomassa. Eles fazem a queima disso daí, e através dessa queima e dessa combustão de materiais
eles utilizam aí para produção de energia. Aqui tem um esquemazinho, como vocês podem ver, olha só, nós temos aqui uma área de reflorestamento, aqui nós temos a fonte primária, tá bom? Aqui nós temos as caldeiras para fazer a queima, o vapor, a turbina, eu falei para vocês que tudo tem que ter uma turbina e um gerador elétrico, né? Então tem todo o sistema e tá aqui a nossa usina de distribuição, ok? Onde vai ser distribuída aí a eletricidade, tá? Essa fonte de energia renovável, né? Ela é renovável aí porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese, o que significa que desde que haja controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre, tá, pessoal? Mas olha só o que está escrito aqui, uso sustentável, tá? Uso sustentável, podemos usar aí a usina da energia da biomassa através de um uso sustentável, ok? Temos uma outra aqui, bem polêmica, né, que é a nuclear. A energia nuclear ou atômica é uma das mais perigosas, uma vez que pode causar danos irreversíveis no planeta. Ela é proveniente de elementos radioativos, né? Elementos radioativos são extremamente nocivos para os seres humanos, é por isso que é uma fonte muito perigosa, porque se não é instalada e feita de maneira correta, ok? Pode se causar aí acidentes, levando à morte do local e de pessoas também, tá, pessoal? A gente obtém aqui, através da fissão do átomo de urânio e tório. O custo da geração de energia a partir das usinas nucleares é relativamente alto e o seu sistema é muito complexo, tá bom? E aqui nós temos o esquema de produção de energia nuclear, tá? Ainda que seja uma opção energética vantajosa, alta produção de energia, os riscos de contaminação radioativa são elevados, além de poluição térmica que gera, tá, pessoal? Professora, mas não tem nenhuma vantagem? Bom, em relação às vantagens, a gente pode falar que são mais baratas na implementação, manutenção e transporte, são as mais conhecidas e utilizadas em diversos países, uma vez que possuem um elevado rendimento energético em comparação com as demais energias renováveis, e seu uso tem gerado muitos postos de trabalho, né? Sobretudo em países subdesenvolvidos, contribuindo para a melhoria da economia e distribuição de renda. Bom, em relação a desvantagens, pessoal, além do que a gente estava falando mais, nós temos aí, gera muitos poluentes e possui um elevado impacto ambiental, por exemplo, aquecimento global, chuva ácida, perda da biodiversidade, bem como esgotamento das fontes também, ok? E além disso, aí, os gases liberados pela queima desses combustíveis poluem o ar e contribuem para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, que são aí dois assuntos bem polêmicos, que tem gente que defende, que tem gente que não defende. Bom, são assuntos aí que dão pano para manga, tá, pessoal? E também em relação a mais desvantagens, nós temos aí muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis e nucleares, que seria derramamento de petróleo, explosão de usina nuclear, são extremamente degradantes e podem acabar com o ecossistema e o poluir a área por um longo tempo, tá, pessoal? E se vocês forem procurar aí reportagens a respeito, né, de acidentes aí com usinas nucleares, vocês vão ver, tá bom? Nós temos aí, procurem lá, acidentes com usinas nucleares, vocês vão ver o quanto devastador é, ok, em relação a quando tem um tipo de acidente desse. No Brasil até ocorreu, né, com uma cápsula de Césio, lá em Goiânia, também vocês podem pesquisar a respeito, ok? Galerinha, vamos continuar, olha só. Geotérmica, vamos aqui fechar com a geotérmica. A energia geotérmica ou geotermal é obtida pelo calor proveniente do interior do planeta Terra, ok? Trata-se de uma fonte de energia alternativa que produz eletricidade através das centrais geotérmicas que perfuram o solo até atingir o interior da Terra, tá bom? Então a gente utiliza o calor da Terra
para poder gerar energia elétrica. E aqui nessa figura nós temos um esquema de uma central geotérmica e nós podemos falar também que é uma fonte de energia muito antiga, já era utilizada por povos da antiguidade, seja para cozinhar ou aquecer casas. Embora seja uma energia limpa, ou seja, renovável, se utilizada de maneira inadequada, como qualquer outra, né, pessoal, pode trazer diversos danos ao planeta, tal qual a alteração geológica, ok? Professora, essa é a última? Não, falei que era a última, né, pessoal? Mas falta mais uma. Quem é? Das marés. Olha aí, nós temos aí das marés. E aqui nós temos um exemplo de uma coluna de água oscilante. Então aqui vocês podem observar, ó, estas construções possuem na sua base uma abertura por onde as ondas entram, fazendo com que o ar se encontre no seu interior, fique na altura da entrada da água sob pressão, sendo por isso expelido por uma abertura que se encontra no outro extremo, como vocês podem ver na figura. Bom, ao sair, tem aqui o acionamento de uma turbina que produz eletricidade. Quando a água recua, é criada uma baixa pressão no interior, pelo que o ar se encontra no exterior sugado, fazendo girar novamente a turbina. Tá bom, pessoal? Entendido isso? Olha só, galerinha, como vocês podem ver na tela, agora nós vamos ver uma reportagem sobre poluição ambiental, tá bom? Vamos lá? A nova geração é muito mais inovadora e empreendedora quando se trata de soluções para melhorar o nosso cotidiano, não é mesmo? E é com essa mesma garra que podemos melhorar e ajudar a preservar o meio ambiente. Apesar das previsões do nível de poluição já estar bastante alto, muitos pesquisadores, cientistas e pessoas engajadas na proteção ao meio ambiente estão desenvolvendo alternativas que utilizam as inovações tecnológicas para mudar essa realidade. É que, segundo os estudiosos, os avanços obtidos nas áreas de ótica, nanotecnologia e até mesmo o monitoramento em alta definição podem ser utilizados no combate ao desmatamento ilegal, redução de emissão de gases de efeito estufa, além de remoção de plástico nos oceanos. Outro grande avanço são os equipamentos eletrônicos que aderem ao TI Verde, um conjunto de ações que torna o processo de produção de computadores, celulares e outros equipamentos eletrônicos menos prejudicial ao meio ambiente, utilizando materiais recicláveis na sua fabricação ou diminuindo o consumo de energia dos aparelhos. Assim, com as novas tecnologias que visam recuperar e preservar o meio ambiente, questões que hoje parecem impossíveis de ser solucionadas podem virar rotina em alguns anos. E agora, nós vamos ficar com as dúvidas aí com os professores. Tchau e até mais! Viram ali, pessoal, na nossa rápida reportagem? Bom, falando em poluição ambiental, nós vamos entrar nisso agora, tá bom? Então vamos lá? Olha só. Poluição ambiental. O ser humano que vive em sociedade está constantemente produzindo lixo, gerando uma grande quantidade de poluentes que afetam o ar, os solos, as plantações, áreas naturais e outros. Por isso, é preciso entender corretamente como ocorre a poluição gerada pelas atividades humanas para obter novas e melhores medidas de combate ao problema ambiental em questão. No geral, os tipos de poluição são a atmosférica, poluição dos solos, das águas, poluição visual e sonora. Vamos falar em um pouco de cada um desse tipo de poluição, pessoal. Começando aqui pela poluição atmosférica. Ela ocorre pela emissão de poluentes no ar, pelas práticas sociais, tais como a emissão realizada pelas chaminés das indústrias e veículos em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis. Aqui como exemplo nós temos o petróleo e o gás mineral, tá? Poluição atmosférica seria a poluição da atmosfera, principalmente pela queima aí de combustíveis, ok? Temos também, pessoal, poluição dos solos. Esse tipo de poluição interfere tanto na qualidade da agricultura, do extrato superficial da terra, como na permanência dos seres vivos que nele habitam, ou seja, nós também, tá?
Em muitos casos, a poluição dos solos ocorre em conjunto com a poluição hídrica, principalmente com a infiltração de lixo e produtos tóxicos no subsolo, podendo atingir o lençol freático ou qualquer ponto da bacia hidrográfica, tá, pessoal? Entendido isso? Poluição dos solos, a absorção dos solos aí de poluentes, ok? Que podem afetar e aí destruir essa parte, tá bom? Outro tipo de poluição aqui, poluição das águas. A poluição hídrica ocorre pelo acúmulo de resíduos e poluentes nos cursos de água, como rios, lagos, bacias hidrográficas em geral e também os mares e oceanos, né? Uma vez ou outra aí passa-se na televisão reportagens sobre derramamento aí de alguns combustíveis, né? E polui toda essa parte da água, tá bom? Trata-se, por isso, né, pessoal, de um grave problema ambiental, pois afeta a disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, a água, né? E além de causar a morte de espécies fluviais ou marinhas, ok? Então, poluição das águas aí é uma coisa muito devastadora também, tá? Outro tipo aqui que nós temos é a poluição sonora. O que seria a poluição sonora? É o excesso de barulho no espaço das cidades e também em algumas áreas industriais. Pode gerar problemas de saúde, além de dificultar a comunicação e o bem-estar da população. Então, é a questão do barulho em geral, tá, pessoal? Gerado aí por máquinas e tudo mais. E também o excesso de ruídos elevados no trânsito, nas fábricas e também nas obras. E aumenta o nível de estresse e provoca problemas de audição, ok? Pessoal também que gosta, né, de escutar música com fones aí muito elevados, né? Aumentar o sonzão aí, isso pode dar problema de audição também, ok? Então, nós temos aí a poluição sonora e afeta muito o ser humano esse tipo de poluição, tá? Outra que nós temos aqui seria a poluição visual. Olha só essa cena aqui. Quem nunca andou pela rua e viu o muro pintado, com cartaz, outdoors, às vezes uma propaganda em cima da outra, né, pessoal? Então isso daí é a poluição visual e ela é justamente causada pelo excesso de publicidade, cartazes em geral e outras formas de transformar as paisagens no âmbito social, ok? Às vezes é um parque, por exemplo, o pessoal começa a colocar outdoor, placa, então é a poluição visual naquele local ali. Assim como a poluição sonora, esse tipo de poluição não é tratado por muitos como um problema ambiental, mas pode tornar o espaço geográfico menos harmônico, gerando desconforto e aumentando o nível médio de problemas sociais oriundos do estresse também, tá, pessoal? Bom, falamos aí de poluição ambiental, certo? Vimos aí os vários tipos de poluição, nós vimos que são problemas sérios, ok? Agora vamos, para amenizar isso, vamos falar de reciclagem, tá bom? O que nós temos de reciclagem aí nesse âmbito? Vamos lá? Olha só. Bom, falando de reciclagem, o que seria a reciclagem? A reciclagem, galerinha, é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, ok? Então, se eu estou reaproveitando, eu estou reciclando, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental, ok? Então, aqui pratica-se, então, um conjunto de técnicas e procedimentos que vão desde a separação do lixo por material até a sua transformação final em produto. Então, todo esse processo aqui estamos falando de reciclagem, tá, pessoal? Creio que todos, a maioria, já devem ter visto esse símbolo aqui. Esse símbolo, quando a gente vê, a gente pensa logo em reciclagem, certo? Mas aí vocês sabem como é que se originou esse símbolo? Bom, pessoal, para saber isso aí por curiosidade, nós vamos assistir aqui um vídeo sobre o símbolo
da reciclagem, tá bom? A gente vai assistir esse vídeo e daqui a pouco a gente volta, ok? Vamos assistir? Reciclagem é o processo no qual se transforma um material já utilizado em matéria-prima a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características. Esta necessidade foi despertada na sociedade a partir dos anos 70, preocupada com a crescente escassez de matérias-primas e a enorme quantidade de lixo produzida. O símbolo da reciclagem nasceu no Dia da Terra, 22 de abril em 1970, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em um concurso realizado pela Container Corporation of America, grande produtora de papel reciclado, para divulgar seus produtos e serviços de forma mais eficiente. O estudante da Universidade do Sul da Califórnia, Gary Anderson, ganhou o concurso com o símbolo da reciclagem universal utilizado até hoje. A imagem é formada por setas que representam as diferentes etapas do processo de reciclagem. A primeira seta refere-se à indústria que fabrica o produto. A segunda seta simboliza o consumidor que utiliza o produto. E a terceira seta é a reciclagem, o reaproveitamento do material já utilizado, transformando-o em matéria-prima. Destinar o lixo de forma correta é muito importante para o meio ambiente e o símbolo da reciclagem tem um papel fundamental nesse processo, ao facilitar a identificação na hora do descarte e incentivar a coleta seletiva, informando nas próprias embalagens se são recicláveis ou não. As lixeiras para a coleta seletiva não fazem parte apenas do cenário de empresas, escolas, hospitais, shoppings e locais públicos. Elas também podem estar presentes na sua casa e ajudá-lo a contribuir com a redução, reaproveitamento e reciclagem do lixo. Viram ali, pessoal, um videozinho bem bacana, né, falando sobre o símbolo da reciclagem. E esse vídeo está no YouTube também, foi feito aí por uma empresa justamente que fabrica esse tipo de lixeira. Vocês viram as cores ali das lixeiras? Então vamos ver, olha só ali no nosso slide. Vocês podem ver, ó, essas lixeiras, olha, as lixeiras coloridas. Essas cores, elas são por acaso? Não, pessoal, cada cor dessa daqui tem uma finalidade específica. Então vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem que está aqui do lado, seria uma cooperativa, né, de recicladores de lixo, e aqui nós temos as lixeiras. Então, as lixeiras de cor vermelha são para plásticos em geral, a de cor azul são para papel, como vocês podem observar aqui, e as verdes são para vidro, ok? O lixo ali como comida, que você não está utilizando mais, que é o lixo orgânico, vai na lixeirinha marrom. E também para o metal, nós temos a lixeira amarela, ok? Então, olha só, quem não sabia aí as cores das lixeiras e os seus destinos, o pessoal tá vendo aqui que essas cores, elas não são para deixar, que bonitinho, é para ficar colorido, né? Não, cada cor dessa tem um objetivo, né? Então, se você está andando na rua, você vê um conjunto de lixeiras dessa daí, você vai saber que cada cor é para um tipo de lixo, ok? Assim, é facilitado o processo de reciclagem desse lixo, tá bom? Vamos continuar, olha só. Então, tá ali as corzinhas das lixeiras. O que nós podemos, né, ver além disso? A reciclagem, quais são os benefícios? Reduz a quantidade de rejeitos e diminui a procura por novas matérias-primas, né? Você reciclar aí o plástico, o metal, entre outros também, ok? Quanto mais recílica, mais se reaproveita, tá? E menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza, então vamos reciclar, né? Além da redução do lixo e desoneração dos recursos naturais, a reciclagem ajuda a movimentar a economia, pois empresas especializadas nesse processo passam a atuar, gerando mais empregos e renda. Então, reciclagem é tudo de bom, né, pessoal? E também nós temos aqui como vantagens formação de cooperativas de reciclagem, como a de catadores de papel, de latinha, garrafas PETs, né? Então, são exemplos aí de cooperativas formadas, ok? E também reduz o consumo de energia. Um exemplo é o alumínio. Sua produção é a partir da bauxita, que é um recurso mineral não renovável, extraído do solo, e demanda consumo de grande de energia elétrica em uma indústria de base, tá? Então, aqui a importância de se reciclar o alumínio, tá, pessoal? Dessa forma, se você recicla,
Em alguns casos, é mais vantajoso economicamente o reaproveitamento das latas e outros produtos de alumínio do que a produção de novos materiais, ok? O mais importante é adotar a política aí dos 3 R's ou até mesmo a política dos 5 R's. O que é, pessoal? Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, entendido? Então, pessoal, olha só, jovens. Hoje nós falamos de fontes, nós falamos de poluição ambiental e também falamos de reciclagem, ok? Fiquem comigo que na próxima aula a gente vai resolver exercício relativo a esse conteúdo e também fazer uma revisão, tá bom? Tchau, tchau, até mais!